O intuito desse vídeo não é fazer nenhuma promessa absurda de mudança de vida, tipo em 3 meses, em 6 meses, em um ano você vai virar programador. Também não é promover nenhum tipo de comparação entre histórias distintas. O único e claro objetivo desse vídeo é inspirar, é fazer com que vocês prestem atenção numa história que eu vou compartilhar com vocês, que é a história de como eu fiz para vencer essa luta, né, para chegar até aqui, para começar a dar um passo novo na minha carreira, na minha vida e de alguma forma tocar, nem que seja uma pessoa. Se eu tocar uma pessoa com esse vídeo, eu já vou me sentir muito satisfeito. Sem mais delongas, o meu nome é Hugo Ferreira de Carvalho, eu tenho 21 anos, atualmente eu estou cursando Ciência da Computação na faculdade SPTech, né? E também sou estagiário no Itaú, né, na área de BD Analytics. Bom, e para chegar, né, onde eu tô agora, onde eu contei para vocês, eu passei por diversas coisas e várias lutas e algumas dificuldades que eu gostaria de compartilhar com vocês e eu acredito que possa servir de inspiração para alguma pessoa. Bom, e desde muito novo eu sempre tive vontade de ter minhas próprias coisas. Tipo assim, eu não me lembro exatamente com qual idade, mas eu percebi que, tipo, talvez eu não tenha nascido nas melhores condições. Claro, nunca passei fome, nunca passei esse tipo de coisa, sempre tive essas coisas. Mas, por exemplo, aquela vontade de todo moleque, né? Ah, tem um Play 3, tem um Play 4, não sei o que, hoverboard, umas paradas assim. E desde muito novo eu queria ter, mas eu não conseguia. Então eu tive a vontade muito cedo de querer trabalhar. E a partir desse sentimento eu fui tocando a vida e ali quando eu tinha uns 14, 15 anos eu dava uns rolê com o pessoal da escola e tal. E numa festa dessas de escola eu conheci um parceiro em especial que o nome dele é Xande. E o Xande, eu sou muito grato a ele, né? Mas ele um dia eu tava aqui em casa e aí o Xande me mandou mensagem, ó. Tem um cara precisando de uma pessoa para vender uns negócios ali na faculdade Unixul, né? Eu moro aqui na Zona Leste, tem uma unidade da Unixul aqui, em São Miguel Paulista. E aí isso era tipo umas 4 horas da tarde e tipo assim, eu falei, ah, eu vou, eu senti medo. Tipo, eu senti medo, eu falei, ah, mano, tenho 15 anos, vou trabalhar, tipo, daqui uma hora. Tipo, ele mandou mensagem umas 4 e era pra mim entrar às 5 lá. Só que aí algo me disse, mano, vai, não tem nada a perder. E aí eu só avisei aqui o pessoal e fui. Bom, quando eu cheguei lá, o trampo era pra vender tapioca. Tipo, num carrinho de tapioca, eu ia fazer as tapioca ali e ficar do lado do mano que vendia milho. Que aí ele foi meu patrão, o Valdir, que também sou muito grato e tal. Me deu a oportunidade de trabalhar lá. E aí eu trabalhei aquele dia. Então ele foi me ensinando as coisas ali. Eu que, tipo, não mexia com cozinha, não mexia com nada disso. Mas aí eu fui ali na vontade mesmo, tipo, meio desengonçado, mas aí eu aprendi o trampo e aí eu lembro que no final eu tinha que guardar o carrinho e, tipo, o carrinho era pesado, tipo, tinha um botijão de gás dentro e tal. E aí ele falou, ó, vai lá e guarda. E eu fui guardando e eu lembro que, tipo, mano, foi pesado, foi dolorido, só que aí quando eu terminei eu consegui guardar, isso eu acho que era uma terça, segunda-feira, acho. Eu me perguntei, pô, será que eu venho amanhã? Porque tava pesado, né? Porque eu falei, mano, eu vou. Eu venci um dia, eu venço outros. E aí ali foi uma escola pra mim, né? Porque eu era uma pessoa muito tímida, ainda continuo sendo tímido, mas né, foi todo um processo. Mas aí eu tinha que atender as pessoas que eram da faculdade ali, né? Os universitários. E aí as pessoas, tipo, conversavam comigo e aí eu fui me soltando um pouco, fui aprendendo o trampo, também vi que eu era bom em alguma coisa, né? Tipo, eu era produtivo, eu me sentia produtivo e isso eu vou entender depois, que é algo que eu gosto muito, mas ali foi uma escola pra mim, né? Eu trabalhei lá durante um período bom até, trabalhei um ano e mais ou menos por aí, e era isso, então eu conciliava ali o ensino médio de manhã, entrava no trampo das 5 às 11 e era de segunda a sexta-feira. E como eu disse, foi algo assim muito legal, né? O primeiro trabalho a gente nunca vai esquecer. Então eu recebia toda sexta-feira, eu recebia acho que era R$ 180 por semana. E aí aquele dinheiro ali, pô, me ajudou bastante durante um período legal da minha vida, assim. E eu pude ver como que era, né? Você tá no trampo, você poder ter as suas coisas, comprar suas coisas, seja para comer, vestir, uma coisa mais
que demanda mais um dinheiro, um bem, né, material, é bem legal, assim, essa etapa da minha vida foi bem legal. Então eu trabalhava ali na chuva, no frio, como se estivesse uma barraca fora da faculdade, um carrinho, né, e a gente ficava ali e eu também pude conversar muitas coisas com o Valdir que era um cara muito legal, assim, tipo, às vezes pegava muito no meu pé, falava, tipo, muita coisa, me cobrava bastante, mas também foi essencial para que eu pudesse aprender a lidar com uma pessoa me dando ordens ali, né? E aí, um tempinho depois, trabalhando ali com o Valdir, eu comprei um skate. Tipo assim, mano, eu estudava com um parceiro meu, que o nome dele é Victor, mas carinhosamente apelidado de Maicão. E aí o Maicão é o que a gente chama no skate de padrinho pra mim. Então eu via ele andando de skate e eu achava muito, muito da hora, assim. E eu pedia pra andar e, tipo assim, eu comecei a andar ali na escola mesmo, então eu ficava remando e pá. E aí um tempo trabalhando lá eu comprei um skate. Comprei um skate de um mano chamado Gustavo, que também era da nossa sala, e ele me vendeu por R$ 100 o skate. E por que eu tô falando do skate aqui? Porque basicamente o skate ele fez eu ser quem eu sou. Tipo assim, o skate ele me proporcionou ideais e valores, e me ensinou valores, né, que eu vou carregar pro resto da minha vida. Como resiliência, como senso de comunidade, me ajudou a entender que nós temos nossos próprios desafios, que a derrota faz parte e a derrota é a maior parte da caminhada e a vitória é pouco, né? Então o acerto ele vem uma vez entre 1000 tentativas e isso no subconsciente já estava sendo trabalhado ali nessa época que eu comecei a andar de skate. Eu lembro que no primeiro dia que eu peguei meu skate e fui andar, eu fui tentar uma manobra e aí eu caí, machuquei o quadril e fiquei zoado, assim, uns 3 ou 4 dias eu não desisti. Tipo assim, eu falei, pô, não, vou continuar. E fiquei 3 dias mancando e voltei a andar. E aí foi que foi. Foi algo ali que eu me apaixonei. Foi a primeira vez que eu me apaixonei por estar fazendo alguma coisa. Então o skate ele faz muita parte da minha vida. E quando eu começo a estudar programação, o skate me ajuda muito e muito e muito. Porque se eu tentava 1000 vezes, pô, 10.000 vezes uma manobra até acertar, por que eu não tentaria um código até ele funcionar, entende? Então assim seguiu a minha vida durante os próximos anos. Eu ia pra escola, trampava, e aí eu andava de skate todo dia, e horas por dia, e de segunda a segunda, e eu pude perceber o quanto que a comunidade era legal onde eu tava. Se a gente via alguém precisando de um tênis, de rodinha, de um truck, né, que é a parte de metal, de um shape, que é a madeira, a gente sempre arrumava, tipo assim, ó, eu já cheguei a arrumar shape pra um cara que, tipo, me chamou no Facebook e, mano, aleatório, eu não conhecia, fui lá, entreguei pra ele o shape que eu tinha aqui. Então, esse senso de comunidade me fez muito bem, porque me fez perceber que sozinho a gente talvez não consiga atingir coisas que sejam maiores, entendeu? A gente sempre precisa contribuir, ajudar, ser ajudado. Então esse senso de equipe, senso de comunidade foi muito importante na minha vida. Outra lição muito importante é que em determinado momento eu estava tentando acertar o 360 flip, né, que é uma manobra muito difícil aí, bem conhecida entre os skatistas, e eu demorei 5 meses para acertar ela. E eu treinava todos os dias, sem exceção, 8 horas por dia, 5 horas por dia, milhares de tentativas por dia até que eu acertei. E essa manobra, se eu for definir ela em uma palavra, é resiliência. Então, a resiliência que eu aprendi durante esse período de skate, marretando ali todo dia mesmo, né? Foi muito importante para minha vida e principalmente para a área que eu me encontro hoje em dia, que eu não fazia ideia de que eu ia ir para essa área, mas foi algo que me ajudou meio que inconscientemente, vamos dizer assim. Então a ideia de você tentar milhares de vezes uma coisa seria essencial, mas a principal mensagem que eu tiro disso é que a gente tem que aprender a gostar de cada tentativa, de cada erro, de cada machucado, porque a vitória ela demora para chegar e ela é um processo e ela é a menor parte da história. Então, isso foi essencial para mim e eu acredito que tudo que acontece na minha vida, o que aconteceu, é desenhado e permitido por Deus, então eu agradeço muito a Ele, porque sem Ele eu não teria chegado. Bom, e aí um tempo depois, né, tive que sair desse meu trabalho por motivos pessoais
E aí eu tive que focar nos estudos ali, no skate, em 2020. E até que em março, né, pandemia. E aí a vida meio que deu uma congelada, né, nessa época aí. E foi dessa forma. Até que em setembro de 2020 eu lembro que tinha dado uma diminuída na pandemia. E aí o Valdir, que é o mesmo ano que eu trabalhei, ele me chamou para ir trabalhar de novo no centro de São Miguel Paulista, vendendo milho com ele. E aí seria de segunda a sábado, né? No horário ali era um pouco incerto, mas mais ou menos das 9 até umas 7, 8 da noite. 9 da manhã, né? E eu fui, né? Porque aí eu queria fazer um dinheiro de novo, tava precisando, muitos meses parado, né, em casa, sem fazer nada. E aí eu comecei. Bom, nessa época eu tava flertando com a ideia de ser skatista profissional. Inclusive, esse quadro aqui, ele representa um pouco aí do que foi pra mim esse sonho, né? Então aqui tem um menino que ele tá pensando em viajar, em ir lendo uma revista de skate. Então, tipo, eu eternizei esse sonho nesse quadro e é um sonho que nessa época eu acabei meio que tendo que enterrar pra dar aquele trampo ali. Pra mim, aquele trampo era uma tortura. Tipo assim, mano, eu era um cara muito agoniado, então já lá na tapioca eu chegava já pensando, tipo, na sexta, pensando na hora de ir embora, pensando, mano, eu preciso ir embora. E, tipo assim, imagina, a minha vida era aquilo ali. Era, tipo, sei lá, 70% da vida ali. Só domingo em casa, e aí quem trampa 6 para 1 sabe que esse dia em casa é como se não fosse nada. Porque é um dia pra você recuperar suas energias pra segunda meter bala. Então, e aí eu era muito agoniado. E então, pra mim era uma tortura. Eu ficava lá aguardando o final do expediente como nunca, assim. E aí eu lembro de todo dia ir pro trampo, ou de bike ou de skate, escutando Racionais. E eu sempre colocava Jesus Chorou primeiro pra ir. E uma frase que me marcou muito nessa época da Jesus Chorou é lave o rosto nas águas sagradas da pia, nada como um dia após o outro dia. E aí eu levei a sério essa parada, nada como um dia após o outro. Comecei a pensar assim, o raciocínio foi pra esse lado. Então, em vez de eu esperar o final do dia, eu comecei a aproveitar o dia. Então, eu comecei a trocar ideia com o pessoal que trabalhava ali, eu comecei a prestar atenção no movimento, a prestar atenção no que tá acontecendo ao meu redor. Então, parou de ser tão tortuoso assim pra mim. Em vez de eu esperar até o final do dia, eu esperava a próxima hora, eu esperava a próxima meia hora. E assim eu fui vencendo essa etapa e fui aceitando ali que, pô, nada como um dia após o outro, minha vida é isso aqui agora, é vender milho e vamos pra cima, tá ligado? E assim foi. Então foi um trampo que me ensinou principalmente isso, a controlar essa ansiedade, a controlar essa dor de ter que ficar num lugar por muito tempo. Então, pra mim, hoje em dia é muito mais fácil. Claro que é tortuoso, é um sacrifício, você tem que concordar com isso, mas pra mim foi essencial. E vamos lá, eu acabei conhecendo uma pessoa que foi um pilar pra mim nessa etapa aí de milho. A gente trocava uma ideia e eu que trabalhava ali sem perspectiva, nada como um dia após o outro, eu comecei a notar que talvez eu poderia fazer algo mais. Naquele ano eu tinha me inscrito pro Enem e ela me ajudou, assim, essa pessoa, a estudar ali durante aquela etapa e eu vi ela muito como espelho. E aí eu falo disso porque eu tava muito tempo só focando naquilo ali, eu tinha aceitado que minha vida ia ser aquilo ali. Por alguns motivos a gente cortou essa relação, mas o que sobrou foi a sensação de que, pô, eu preciso vencer. Porque teve alguém que acreditou em mim e eu tenho que acreditar em mim mesmo. Naquele ano eu fiz o Enem, foi uma tentativa falha, assim, e eu tive um hiato na minha vida de estudos aí durante algum tempo. Bom, nesse meio tempo, durante minha época de andar de skate bastante, eu conheci um parceiro que se chama Gabriel, que é meu parceiro até hoje, né? O Bielzinho. Nessa época ele passava lá em São Miguel, a gente tava uns rolê de board e ele me falava que, tipo, ele trabalhava de ajudante numa pizzaria. E ele falava, tipo, eu sempre falava pra ele, mano, vê se arruma uma vaga lá. Ele falava que ia arrumar. E aí você não sabe, tipo, mano, será que ele vai arrumar? E aí ele arrumou. E um dia ele chegou lá e falou, e aí, mano, vamos? Eu falei, vamos. Eu fiquei muito feliz, assim, porque no milho não era algo assim, não quero me vitimizar nem nada, mas era sofrido, assim, né? O dia inteiro ali, na maior parte do tempo de pé, 10 horas por dia, né? 9 horas por dia. Debaixo do sol, debaixo da chuva, no frio. Muitas vezes eu chegava em casa com o pé todo enrugado, tipo, queimado embaixo.
E tipo, aquilo pra mim era horrível, tá ligado? Quando eu fui pra pizzaria, eu me senti bem, porque aí era um lugar que, tipo, mano, era coberto, se chovesse não ia me molhar, o frio não ia me afetar tanto, que tinha o forno, ficava quente, então, tipo, tinha um cafezinho, a gente fazia um cafezinho todo dia, meu, era legal, então, tipo, pra mim foi muito importante, é uma oportunidade que pra mim foi muito boa, a princípio, e aí eu comecei lá, eu fui ali me desenvolvendo na pizzaria, e rapidamente até eu consegui subir de cargo, então eu fui de ajudante para esfirreiro e depois já no finalzinho, né, quando eu fui para sair, eu virei pizzaiolo. E meu, foi muito bom assim. Foi muito bom porque eu percebi que tipo, mano, eu conseguia lidar com um desafio. Eu achava que eu gostava de fazer pizza, gostava de fazer esfirra, eu soltava 300, 400 esfirras num dia, no final de semana. E eu gostava, tipo, eu gostava de vencer aquele desafio. Com certeza o mais rico de lá que eu pude aprender foi a relação com as pessoas, né, no trabalho. Porque até então eu só estava trabalhando sozinho, né? Era eu o carrinho, querendo ou não. Não tinha muito conflito, mas lá passou a ter muito conflito, muita intriga. Eram duas unidades, era muita fofoca, né? Conversa de bastidor, esse tipo de coisa. E aí aquilo começou a ficar corrosivo pra mim, tipo, sugar minha energia. Depois de um bom tempo, depois de uns 6, 7, 8 meses de paz, aí começou, mano, a sugar energia e era, mano, muito nocivo. Eu comecei a ficar depressivo, comecei a ficar ansioso. Eu, tipo, tinha uma rotina que era intragável. Eu trabalhava de quarta a domingo e folgava segunda e terça. Só que o meu horário, eu ia dormir 5, 6 horas da manhã, acordava às 3, já tinha que ir trampar. Mas eu sou muito grato por esse período, né? E aí eu lembro de um dia estar ali naquela pizzaria e tipo, eu recebia um salário que pra minha idade, eu tinha 18 anos, era bom, né? Era cerca de R$ 2.000 ali. Mas aí eu me via contente com aquilo ali, tipo, realizado. Tipo, essa é a minha vida. E um dia um rapaz que trampava lá um tempo anterior, né, ao acontecimento, ele chegou lá de carro, ele tinha tipo um Corsa preto, Corsa, um Corsinha da hora, muito louco. E aí eu falei, pô, é isso que eu quero pra minha vida? Tipo, não desmerecendo ninguém. Cada um tem sua história, e cada um é realizado com o que quer. Mas eu me perguntei aquele dia, é isso que eu quero? Tipo assim, daqui, quando eu tiver com 50, eu tenho um Corsa, ou eu tenho um Astra, ou eu tenho um Gol. Talvez uma mulher, talvez uma família e talvez uma casa. E aí eu me respondi, não, não é isso que eu quero. E naquela mesma semana eu lembrei daquela pessoa que eu mencionei anteriormente, né? E aí eu lembrei que ela fez ETEC. E, mano, eu queria ser muito igual a ela, tipo assim, pô. Era exemplo, era inspiração, entendeu? E aí eu peguei e fui pesquisar na ETEC. E aí, convenientemente pra mim, mas que foi Deus que fez isso comigo, né, na minha crença, eu cheguei em casa e abri o vestibular da ETEC e era o último dia de inscrição. E tipo, era 10 da noite, 11 da noite, e eu me inscrevi. Foram R$ 20, foi os R$ 20 mais bem gastos da minha vida. E tipo assim, eu fui fazer a prova 2 semanas depois, meio inseguro, né? Eu fui virado, que eu tava muito empolgado pra fazer a prova. E aí eu fiz a prova e eu passei. Eu passei em primeiro lugar. Então, ali na ETEC de Guaianazes, Deus abençoe a ETEC de Guaianazes. E eu escolhi para desenvolvimento de sistema, torcendo para que fosse programação, porque era algo que eu achava legal. Não tinha noção de nada, mas achava legal. E aí era, por sorte. Bom, apto para fazer o curso de desenvolvimento na ETEC de Guaianazes, né? Curso modular, porque eu já tinha concluído o ensino médio a essa altura. Eu pedi demissão do trampo, assim que foi para começar. E aí, querendo ou não, foi ter dado uns passos para trás, né? Porque eu tava indo para algo incerto. Na ETEC foi como tá conhecendo o skate de novo, quando eu tive contato com a programação. E tinha aula de HTML, CSS, entre outras aulas, assim, né? De Excel, de Word. A gente programava primeiro no papel, né? A gente aprendeu Java no papel. Há quem diga que isso é muito maldoso, mas valeu muito a pena. E aí pra mim ali tava sendo mágico, como se eu estivesse aprendendo a andar de skate de novo. O sentimento, só que era um sentimento diferente ao mesmo tempo. Ao mesmo tempo que era tão intenso, mas talvez seja a segunda coisa que eu me apaixonei na vida por fazer.
E aí pra mim não era difícil, assim. Quer dizer, a matéria era muito difícil, eu sofria bastante. Mas não era difícil eu tentar. E aí eu chegava em casa e eu lembro que eu ficava 4, 5 horas tentando resolver exercícios. Eu tava muito engajado. Porque pensa, pra mim, não era só isso, não era só vontade. Pra mim ali era a última chance. Tipo, se não fosse ali não ia mudar mais a vida. Era ali ou nada. Tipo, era a última chance pra mim. E eu fui encarando assim, dessa forma. Acho que foi isso que fez eu ter me empenhado tanto, eu ter me esforçado tanto, como tudo que eu tinha me esforçado até hoje na vida, né, até esse momento que eu tô contando pra vocês. Eu sempre me esforcei, sempre dei o máximo, então isso não ia mudar. Mas esse primeiro semestre foi assim. E ao mesmo tempo, eu também trampava, né? Então eu fazia um free de final de semana e eu passei por 3 pizzarias, 3 ou 4, não me lembro agora. Então, tipo assim, eu trampava na pizzaria, nas pizzarias no final de semana e assim foi o seguinte, eu estudava pra caramba, ia pro ETEC, trabalhava sexta, sábado e domingo. Então, antes de ir pras férias, como vocês viram aí, se eu tiver achado o projeto, a gente fez um front de um projeto que serviria para a ETEC resolver alguns problemas. Tensão de computadores, agenda de salas, entrada e saída de alunos, esse tipo de coisa. Eu peguei e falei, mano, eu vou conectar. Eu sabia que a gente ia mexer com PHP no próximo semestre. E eu falei, meu, eu vou estudar PHP nas férias e eu vou conectar esse front no back-end, no banco de dados, vou fazer login, cadastro, não sei o que, vou fazer tudo funcionar, tudo. E aí nas férias eu me empenhei, mano. Eu trabalhava na pizzaria ainda, né? Então eu ficava trabalhando lá, ainda de sexta, sábado e domingo. E durante a semana eu ia desenvolvendo esse projeto e estudando PHP, estudei. Eu comecei a entender orientação a objeto por PHP. Sei que tem muita gente com preconceito com PHP, mas PHP é meu xodózinho, né? E aí eu comecei a integrar e voltei, né, pro segundo semestre integrado e fui mostrando, tirando algumas dúvidas com os professores, né, eu tinha feito uma modelagem, meus professores gostaram, a gente voltou no segundo semestre, a rapaziada sempre, tipo, com muita saudade, né, um do outro, e a gente trocando aquela resenha, a gente resenhava bastante, a gente zoava bastante, entendeu? E aí a gente voltando do intervalo um dia, a minha professora Aline, ela falou, preciso falar com você, eu falei, vixe, fizemos besteira. Só que para minha surpresa, a Aline chegou em mim, me levou no laboratório e falou para mim que tinha uma oportunidade de estágio. E eu chego até a arrepiar, porque ali talvez as coisas tenham mudado de vez, assim. Foi uma das viradas de chave. E aí, só de ter acontecido aquilo, eu me senti reconhecido. Quando ninguém dava nada pra mim, a Aline foi uma pessoa que me deu uma confiança, tipo, ela confiou em mim, mesmo eu sendo um cara que, tipo, mano, vendedor de milho, pizzaria, tô ali estudando, o mais velho da sala, talvez, ali, né, um dos mais velhos, e ela me enxergou ali no meio e falou, mano, ó, oportunidade pra você, e, tipo, ela, acho que ela não tem noção do que ela fez na minha vida esse dia, né, eu sei que foi uma decisão em conjunto com os professores, mas pra mim, a gratidão por todos eles, mas em especial a Aline, pela amiga que ela se tornou minha, por todas as coisas que ela fez por mim, que ela acreditou, ela não tem noção do quanto ela é especial. E aí eu fiz aquela entrevista na SPTech com o meu encarregado, gestor, o Everton, e aí ele falou, ó, não é certeza, porque tem outro rapaz que vai fazer, também é de Uenaz e tal, não sei o que, eu falei, beleza. E ali fiquei em oração, né? Liguei pro meu pai, eu lembro, depois de ter feito a entrevista, falei com meu pai, ele falou, meu, fica em paz. Tipo, chegou sexta, ele não respondeu e eu tive que ir trampar na pizzaria, né? Eu fui tirar o lixo da pizzaria, e aí eu tirei o lixo e, tipo, tinha muito tempo que tava o lixo lá. E nessa eu puxei e tinha larva, mano. E as larvas caíram tudo na minha roupa. E tipo assim, mano, eu tive que jogar as roupas fora, pegar a roupa emprestada. E ali pra mim foi, mano, foi punk, tipo, que merda, né? E eu lembro que no domingo, né, que aí seria o último dia ali do final de semana, tava limpando a bancada assim e, tipo, eu olhava lá e era um salãozão e tinha a rua. E eu olhava assim, olhei pra rua e falei com Deus, Deus, que seja o último dia que eu tô trabalhando aqui. Aí na segunda eu recebo a mensagem de que, tipo, mano, eu ia começar em 15 dias, tinha sido selecionado e é isso. Comecei a estagiar
na SPTEC. Esse dia eu fui, abracei minha mãe, chorei pra caramba, comemorei, e ali foi a virada de chave. Bom, e agora talvez onde tenha sido a época mais correria, mais punk até agora, tipo assim, mas que era prazeroso porque eu tava fazendo tudo que eu gostava muito. Foi o segundo semestre, a partir do momento que comecei a estagiar, começou o papo de TCC. Existe um problema aqui na área que a gente mora, que ainda persiste, que é tipo assim, no ônibus você só pode passar um bilhete único ou dinheiro. Tipo assim, você não pode passar cartão de débito, cartão de crédito, Pix, né? E outro problema, o bilhete único, ele para ser carregado precisa ser validado os créditos que você colocar nele numa máquina de validação da CPTM, né? A gente propôs uma solução, seria um aplicativo que unificaria esse bilhete único. Então você poderia ter todos os seus bilhetes únicos ali, seja de trampo, seja de estudante, seja de qualquer coisa, né, que você... E esse aplicativo unificaria e por ali você compraria passagens, você veria quantas passagens você tem, você veria o tempo da sua integração que ainda resta. E, o mais importante, consumir essas passagens apontando o QR Code do seu bilhete único para uma catraca. A professora Aline nos sugeriu que a gente fizesse uma catraca, um protótipo de catraca, que leria esse QR Code e abriria ali, funcionando. Falei pra rapaziada também, vamos pra cima. E a gente não vai fazer protótipo, a gente vai fazer em tamanho real. Aí a gente faz uma vaquinha, a gente se vira, e mano, muita vontade e pouco recurso. A gente faz uma vaquinha e a gente, mano, abraçou a ideia, vamos pra cima. Protótipo, não sei o que e tal. Enquanto isso, lá no estágio da SPTEC, no começo até o final, meu, sem palavras, um lugar maravilhoso, onde eu pude aprender muita coisa sobre como funciona uma empresa, os setores e tal. Apesar de ser uma equipe reduzida lá, pra mim já era, mano, que equipe é essa? Meu gestor Everton, ele falava pra mim, aqui é equipe reduzida. E eu falava, mano, como assim? Olha isso, tem muita gente, elevador, não sei o que, RH, pá. Eu falei, caramba, isso é de outro mundo. E aí eu pude enxergar como que essas coisas funcionavam. E aí eu trabalhava ali contando máquinas, já cheguei a fazer inventário, a gente faz um pouco de tudo ali, né? A gente é N1, a gente tá ali para ajudar, fiz evento. O estágio na SPTEC, do início ao fim, foi uma preparação muito boa. Tipo assim, de entender como que funcionava uma empresa, de melhorar ainda mais a relação com as pessoas, né? E para mim foi muito importante, mas principalmente importante para eu decidir para onde eu ia, né? Depois da ETEC. Porque eu já sabia agora que eu era apaixonado por essa área, mas para onde eu ia? E eu me apaixonei pelo projeto. Eu via muitas histórias ali de pessoas que eram, assim, baixa renda, que nem eu, né? Que saíram de lugares parecidos dos meus e ali, tipo, se formaram e estavam em empresas enormes e estagiando, e tipo, mano, Banco Safra, não sei o que, Itaú, Bradesco, Vivo, PwC, Deloitte. Pra mim era tipo, mano, que absurdo, né? Pra quem não conhece muito o projeto da SPTEC, é bom entrar no site aí, dar uma olhada. Eu recomendo bastante, assim. E então foi essencial pra mim decidir. Então eu tava decidido pra onde eu ia. E a partir desse momento foi tocar o TCC. Então a gente tinha que desenvolver uma API que a gente desenvolveu em Laravel para conectar com o aplicativo, um aplicativo em React Native, um sistema de administração do sistema que se chama Bilhete Único Digital, que foi feito em Laravel, né? Aí Laravel Web, e a catraca, que foi desenvolvida com Arduino, Python, um leitor de QR Code que a gente comprou com a vaquinha, 2 motores, madeiras MDF estrutura, madeiras normal para fazer mais um esqueleto, corrediça de gaveta, muita fé em Deus, o Marcelão e o pai dele na construção pra gente conseguir realizar esse projeto. E aí eu passei 8 horas procurando um negócio para fazer e eu achei uma palavra no Reddit, NGRock, e aí eu fui pesquisar o que era isso e resolver o problema. Então, tipo assim, eu não sou o melhor dos programadores, eu não sou o melhor da lógica, eu não sou o melhor dos dados, eu não sou o melhor do front, mas eu tenho resiliência pra caramba, tipo, enquanto eu não resolver, enquanto eu não der um passo à frente, eu não paro. E aí a gente foi apresentar o TCC. Chegou a hora de abrir o aplicativo e a internet parou, assim. E aí bateu o desespero, né? E agora o que a gente faz? E o celular do Samuel, que tava roteando a internet, mano, não era dos melhores. Ele, tipo, travou e aí já era, tal, não sei o que. E aí a Aline veio, acalmou a gente, ligou a internet, explicou pro público. O Samuel também reagiu muito bem, a gente conseguiu retornar a internet. Nessa que retornou a internet, a gente já recebeu aplausos, então já
já deixou o clima leve. E ali pra mim era a materialização de todo o processo que eu passei até então. E a gente era vencedor ali por estar mostrando aquilo ali, então pra mim foi muito importante. E aí chegou a hora de mostrar pro público a catraca funcionando. Então ele mostrou o aplicativo, eu tava ali no canto porque eu era o próximo a ir falar. Eu ia falar do sistema administrativo e fechar. Ele passou no QR Code e aquela catraca, tipo assim, né, protótipo, às vezes funcionava, às vezes não. Pô, testou. Foram tipo os 5 segundos mais longos da minha vida, mano. Eu ficava olhando assim pra catraca, tipo, mano. Abriu. Nossa, aí foi comemoração, aí já era. Aí depois eu entrei lá só pra agradecer, fechar a porta, tipo, meus colegas já tinham feito um trabalho de apresentação incrível. E aí eu só fui apresentar, agradeci a todos, né, agradeci de coração mesmo. E aí depois ouvimos as considerações da banca, todo mundo chorou, eu chorei pra caramba. Porque ali, pra mim, era como ter sido esvaziado. Tipo assim, recomeço. Brum. Eu provei que eu posso, entendeu? E no outro dia eu fui fazer a terceira fase do processo seletivo. E aí, terminei o TEC, terminou o estágio, começo como SPTECer, aluno. Eu já entrei acreditando muito, muito, muito mesmo. E eu tinha uma expectativa mediante aos professores, as aulas e etc. E nas primeiras semanas eu já me surpreendi. Tipo assim, era muito acima do que eu tava esperando, muito acima. O primeiro semestre pra mim foi muito ótimo, assim, perfeito. Tipo, tanto no meu desempenho, quanto nas dinâmicas que foram propostas, eu achei muito legal. No meu desenvolvimento, principalmente o socioemocional, né? Porque um dos fatores mais pesados de eu entrar lá foi o socioemocional. Todas as expectativas que eu coloquei em cima foram superadas. O que é sempre sonhado é tipo o dia de chegar pra entrega da empresa. Meu, sempre, desde o começo, como que será que vai ser, pra onde eu quero ir, pá, 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 pá. E as coisas vão acontecendo e você acha, quando você entra, que tá muito distante. Tipo, mas foi assim, foi assim. Tipo, aconteceu muita coisa. E aí não para a correria, né? Tipo assim, beleza. Parei de estagiar, mas ainda precisava de dinheiro. Nesse primeiro semestre eu arrumei um trampinho pra trabalhar numa cantina de escola, aqui perto de casa. Então vamos lá, mais um trampo pro currículo, mais uma experiência aí, se tudo der errado. Eu poderia ser pizzaiolo, vendedor de milho, enfim. No segundo semestre, eu achei assim, porra, agora a gente vai ver EC2, AWS, né, EC2, Lambda, S3, Data Lake, Data Warehouse, banco de dados continua, Node continua, Python, R. E eu falei, putz, meu maior desafio vai ser o técnico. Mas, infelizmente, não foi. Porque nas férias eu tinha passado por uma situação punk aqui em casa, uma discussão feia e, tipo, isso me abalou muito, muito. E a Marcela também, meu, sou grato demais a Marcela, né, a mãezona. Marcela, ela nos primeiros dias ela percebeu que eu tava meio abalado, ela me chamou pra conversar, a gente conversou sobre, eu não vou entrar muito em detalhes porque é muito pessoal. Na primeira sprint até que eu fiz uma sprint boa, eu tava superando essa parada. Chegou na prova, daí o que aconteceu? Fiz a prova, tirei uma nota boa em todas as provas, só que eu fui chamado no 11º andar, e aí eu fui falar com o meu professor de PI, né? E aí tinha um log lá, tinha baixado um PDF, né? Só que era um PDF de regras, e aí eu demorei pra lembrar. Eu tinha clicado no link errado e baixado o PDF 5 segundos antes de começar a prova, só que era um PDF de regras. Então ficou por isso mesmo, de boa, né? Os professores muito compreensivos falaram, não, tá tranquilo, pode ficar em paz, a gente acredita e tal, tá de boa, não vai zerar a nota, não vai acontecer nada. Só que quem disse que eu tava em paz? Tipo assim, a minha cabeça começou a me julgar muito, tipo, me culpar muito por aquilo. Tipo assim, mano, que merda que eu fiz, eu não podia errar. Tipo, eu não podia errar. Como que você erra assim e tal, tal. Eu demorei 3 meses. As pessoas, tipo, nem conheciam eu mais. Tipo assim, mano, olha o moleque derrotado, olha a cara dele. Tipo, que um dia ali, a gente começou a fazer um projeto de PI, né, que eu vou mostrar máquinas. A gente tinha que fazer algumas dashboards. E um final de semana eu fiz uma dashboard de monitoramento em tempo real. Que era o que eles tinham pedido e eu fui fazer, tipo, de cabeça mesmo. Falei, vou fazer. Tipo, então eu fiz um script em Python que capturava dados da minha máquina, jogava para uma rota post numa aplicação Node, né? E aí guardava aquilo em cache, num array, e exibia aquelas informações para uma rota get que puxava lá no navegador, né? Na página da dashboard. E aí fui mostrar pra minha professora, né? A Marise, e meu, ela falou, mano,
tá muito louco isso aqui, tipo, parabéns, você é isso, você é aquilo, mano, quer dar uma aula, vai lá e dá uma aula, mano, aquilo aí, tipo, me trouxe confiança de novo, tipo assim. E ali eu comecei um processo de tipo, mano, tá tudo bem, vamos pra cima, tá tudo bem, você chapou, mas vamos seguir. E aí foi assim. Esse segundo semestre foi muito difícil porque o meu maior inimigo tava aqui. Não eram as pessoas ao redor, era aqui. Tipo, minha cabeça. Eu tava me colocando contra eu mesmo. E eu, graças a Deus, pude superar isso, né? Demorou um pouco, mas eu consegui superar. E aí as coisas foram retomando os eixos, a gente conseguiu entregar o projeto, né? No dia a gente foi o primeiro grupo a apresentar. E aí, né, foi muito bom, assim, o feedback. A gente era um grupo de 6 e 3 pessoas, incluindo eu, foram pro Itaú, né? Quer dizer assim, o grupo era um grupo muito comprometido, muito confiável, né? E aí, aprovados, né? Aprovados, fomos aprovados e eu fui aprovado. E aí foi a hora de esperar o dia do evento. E no dia do evento, a gente tem uma conversa com a Vera Goulart. Durante aquela conversa ali, eu lembro de baixar a cabeça ali e pedir a Deus, né? A clássica oração de Jesus, né? Que seja feita a sua vontade. E eu tava certo de que eu ia pra outra empresa, assim, por questões de tipo, talvez eu não tenha ido tão bem, sei lá, por aptidão. Tava nessa brisa. Mas meu sonho sempre foi ir pra onde eu fui. Tava na escada assim já pra entrar, pra pegar meu envelope, né, na mão do meu avô, da minha avó. E aí é aquela história de que, tipo, quando você tá na dúvida entre algo, se você jogar uma moeda pra cima e uma opção for uma outra, você sempre vai torcer pra que a opção que você quer seja que venha quando você jogar pra cima, né, e não antes. Peguei o envelope na mão, até eu abrir e ler, eu só esperava Itaú, 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 Itaú. E graças a Deus, mano. Quando eu li lá, eu li 5 vezes. E eu pude acreditar. E aqui tá. Aqui está a conquista que talvez seja a mais sinistra da minha vida, assim. Tipo, é isso, mano. Acho que eu consegui. E eu não quero me vangloriar de nada. Eu quero agradecer, na verdade, a todas as pessoas que contribuíram, né? Todo o grupo da Vértice, que era do TCC, todos os meus colegas da faculdade, meus amigos, né? O Souza, que é meu irmão, o Miguel, que é meu irmão. A todos que eu citei nesse vídeo, principalmente a professora Aline, quero fazer um adendo que, tipo, se não fosse... Eu liguei pra senhora no dia do evento, né? Mas se não fosse a senhora, eu talvez não conseguiria. E aí é isso. Eu espero que esse vídeo sirva de algum incentivo pra vocês. Eu queria só fazer agora uma declaração pra mim mesmo. De que nesse dia do evento, eu lembrei disso aqui. Esse aqui é um sonho que eu enterrei há 5 anos atrás. Mas esse aqui é um sonho que eu realizei.